Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alessandra Marques. Se você é novo ou nova por aqui, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, eu vim trazer a terceira parte do livro O Sucesso Não Cabe na Bolsa, de Patrícia Lages. Estou fazendo uma série, né, sobre esse livro que fala sobre finanças, para a gente aprender como melhorar a nossa vida financeira, como a gente desenvolver a nossa vida financeira, como a gente prosperar, não somente na vida financeira, mas em diversas áreas da vida. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre o personagem Davi, sobre as características, algumas das muitas características de Davi, que fez com que ele se tornasse rei. Ele saiu, da mesma forma que eu falei de Ruth, né, que ela saiu do fundo do poço para cima. Davi, ele deixou de ser de pastor de ovelhas, ele passou a ser rei. Então eu venho trazer algumas características de Davi, de como a gente pode aprender com Davi para a gente ter sucesso na nossa vida como um todo e, consequentemente, na nossa vida financeira. Porque uma pessoa que se torna rei, ela com certeza tem muitas posses, muitas propriedades. Então, ela alcançou também ali um patamar muito alto na sua vida financeira. Mas como Davi chegou até lá? E de certa forma, mesmo que Davi tenha chegado até lá a ser rei, ele valorizava outras coisas além das finanças. Então, vamos ver o que, como, de que forma a gente pode agir para que a gente possa ter esse sucesso também na nossa vida. Vamos ver quais ensinamentos Davi traz para a gente, né, através da visão de Patrícia Lages. E primeiro, a primeira característica que eu trouxe, que ela traz, na verdade, é reconhecer a importância do seu trabalho sem esperar reconhecimento de terceiros, né? Não querer ser bem visto. Como assim, Alessandra? Davi, ele era pastor de ovelhas. E em certo momento, Davi ele chegou até mesmo a enfrentar um leão e um urso para defender as suas ovelhas. As ovelhas são animais, digamos, bobos. E Davi, ele fazia de tudo para proteger essas ovelhas. As ovelhas, por ser um animal sem, digamos assim, sem muita inteligência, eu não queria bem usar essa fala, mas por ser animais bobos, se metiam em encrencas. Mas Davi, ele fazia de tudo para cuidar e zelar das suas ovelhas. Ele andava muito para encontrar bons pastos para suas ovelhas. Ele enfrentava os leões para defender, para fazer bem o seu trabalho de pastor. E ele não teve plateia para dizer assim, olha, vou me mostrar aqui, vou enfrentar um leão e um urso na frente das pessoas. Não, ele apenas se defendeu-se, não, perdão. Ele apenas enfrentou um urso e um leão para defender as suas ovelhas, para cumprir o seu trabalho, independente se tivesse plateia ou não. E no mundo de hoje, na nossa geração, o que acontece? Nós queremos ser bem vistos. Então, a gente só faz o nosso melhor, a gente só faz boas coisas se a gente estiver sendo observados por alguém, né? Eu costumo dizer, não, eu percebo que a geração de hoje, ela quer ser quer ser bem vista, né? A própria questão das redes sociais, que a gente coloca ali nos stories, que, né, sempre o recorte do melhor que acontece na nossa vida, e não há nenhum problema nisso, mas a gente se arruma, a gente vai para os lugares e a gente quer postar logo, porque a gente quer que os outros vejam o que a gente está fazendo, a gente quer que os outros vejam como nós estamos bem vestidos. A gente quer plateia o tempo todo, a gente quer aplauso, curtidas o tempo todo. E muitas vezes a gente só quer fazer o nosso melhor se alguém estiver observando. E Davi vem dizer o contrário, não, faça o que deve ser feito, faça o seu papel, dê o melhor de si, independente se alguém esteja olhando ou não. Eu já vi alguma frase na rede vizinha justamente sobre isso. Era uma frase que dizia assim: quem é você quando ninguém está olhando? Quer dizer que você só é fiel se alguém estiver olhando? Quer dizer que você só vai ser justo se alguém estiver olhando? Quer dizer que você só vai ser correto se alguém estiver olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Então, Davi vem dizer isso, seja você, faça o que deve ser feito, independente se tem plateia ou não. Faça porque é correto, faça porque é justo, faça porque é o certo.
A segunda coisa que eu trago aqui hoje, do ensinamento de Davi, é exercer a liderança. É importante liderar a si mesmo. Veja bem, hoje em dia também a gente confunde liderança com autoritarismo. Eu separei até uma frase, um trecho do livro que fala sobre isso, sobre essa questão da liderança. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Rapidinho. Aqui. Olha o que vem dizendo a parte da liderança, que eu separei aqui algumas partes que eu achei muito interessante. Quem pensa que ser líder significa mandar nas pessoas e não se acha capaz disso, pois não nasceu para mandar, está completamente equivocada. Liderar está longe de ser uma função autoritária e ditadora. Liderar é inspirar, mostrar como se faz, motivar as pessoas pelo exemplo e não pela imposição. Liderança, embora seja algo natural para alguns, pode perfeitamente ser desenvolvida por qualquer pessoa, desde que esteja disposto a aprender. Aí mais na frente tem assim: uma empreendedora de sucesso, bem como uma funcionária exemplar, é aquela que não precisa de alguém que esteja motivando o tempo todo. É aquela que não se abate com os percalços ao longo do caminho. É aquela pessoa que muda qualquer clima ruim, que se empenha com toda a energia necessária e, em consequência, contagia os outros ao redor. Então, ser líder, ser líder não significa ser autoritário. Jesus, ele era um bom líder. Jesus, ele tinha autoridade, mas Jesus, ele não era autoritário. Mandão e faça, você tem que fazer porque eu estou mandando e acabou. Não. Jesus, ele dava o exemplo, assim como Davi. Davi era um bom pastor. Ele dava o exemplo. Davi, quando ele se tornou rei, ele era um bom rei. Não no sentido porque ele mandava, mas Davi, ele servia o povo. Davi, ele era servidor. Sabe aquela frase, faço o que eu digo, mas... Não, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Faço o que eu digo, peraí. Calma. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso mesmo. Davi não. Ele falava e ele também fazia. E ele sabia liderar. Ele não mandava, ele escutava as pessoas. Davi, ele escutava os seus súditos, ele ponderava, ele via, bom, você tem razão. Não é porque eu sou rei, não é porque eu sou líder que eu não erro. Possa ser que o meu súdito tenha mais razão do que eu. Eu sou autoridade, mas isso não significa que eu não posso escutar, que eu não posso ouvir opiniões, que eu não posso ouvir e acatar sugestões. Isso é ser um bom líder. Então, a gente tem que aprender a ser líder das coisas. Você como empreendedora, eu sei que vai ter momentos desafiadores da vida. Você como uma chefe de família ou um chefe de família, você, se estiver à frente de algum grupo ou de pessoas, vai ter dificuldades no caminho, vai encontrar desafios, mas você não pode desanimar, você tem que vencer, procurar forças e estratégias para vencer o desânimo, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os desafios, para enfrentar, enfim, tantas coisas. Eu, por exemplo, hoje estou aqui com essa roupa porque eu cheguei da academia nesse instante. Então, eu fui trabalhar e eu não estava muito afim de ir para academia hoje. E para não matar a academia, para não pular a academia, o que foi que eu fiz? Eu levei para o trabalho a minha roupa de academia e do trabalho fui direto para academia. Porque se eu viesse em casa, talvez eu ia amolecer. Então, assim, não tava com zero vontade de ir, tô sentindo dores, tô com cólica e mesmo assim eu fui. Claro, respeitando os limites do meu corpo. Mas é tão bom quando você consegue vencer a si mesmo, quando você consegue não fazer os desejos da sua carne, mas você consegue fazer o que é certo. Você consegue fazer o que tinha que ser feito, independente da sua vontade ou não. Então, é muito importante liderar a si mesmo. Quando a gente consegue liderar a nós mesmos e também conseguir liderar outras coisas, a gente consegue alcançar o sucesso. Vamos para outro quesito, evitar confrontos diretos. Veja bem, Davi e Saul, depois vocês podem pesquisar mais sobre isso, sobre essa rivalidade que tinha entre eles. Saul era rei depois que Davi virou rei. Só que assim, Davi, mesmo tendo a promessa de ser rei, ele esperou o tempo certo, ele esperou o tempo de Deus para a vida dele. E Saul, todo o tempo, ele queria armar armadilhas para Davi, queria tirar a vida de Davi.
Então ele armava para Davi o tempo todo. E Davi, sabendo disso, sabendo que Saul não queria o seu bem e sabendo que ia chegar o tempo certo de ser rei, Davi ele não enfrentava Saul. Ele poderia, Davi ele teve várias oportunidades de ter Saul ali em suas mãos, tanto é que seus soldados ficavam irritados quando ele perdeu uma oportunidade de tirar a vida ali de Saul. Ele não fez, porque ele respeitava Saul no sentido que sabia que Saul também era o escolhido de Deus, era o ungido de Deus. Então Davi ele respeitou a autoridade de Saul. Davi ele esperou, ele confiou na promessa de Deus que ele seria rei. Ele falou assim: "Ah, eu vou ter o meu tempo. Vai chegar a minha hora. Eu não preciso bater testa com ninguém, não preciso enfrentar ninguém, não preciso brigar com ninguém". Então, na nossa vida, a gente não precisa ficar brigando com as pessoas, ficar competindo com as pessoas, tentando mostrar que somos melhores do que ela nisso ou naquilo. Talvez no seu trabalho haja competições, ver quem é que quer ser melhor do que o outro, ver quem está certo, quem está errado. Não, faça o seu, faça a sua parte, não se compare e acredite no seu potencial, faça o seu, esqueça o outro, faça o seu, entregue resultados, dê o seu melhor. Outra coisa, ser o exemplo. Isso tem um pouco a ver com exercer a liderança, perdão. Ser exemplo. Davi, quando ele era rei, e como eu falei anteriormente, mas ele cumpria aquilo que ele dizia. Ele era simples, ele era humilde, ele dançava com os levitas, ele se vestia, mesmo sendo rei, ele não ficava ostentando a coroa. Ele sabia que ele era apenas um instrumento na mão de Deus. Então, Davi, mesmo sendo rei, ele era humilde, ele cumpria aquilo que ele dizia, ele agia da mesma forma que ele ensinava, que ele instruía. Então, ele não só dava o exemplo, mas ele era o próprio exemplo. Saber lidar com pressões. Como eu disse também, Saul, todo o tempo, estava armando para Davi. E Davi ali, se esquivando, não por covardia, mas por justiça, porque ele entendia qual era o propósito dele, ele confiava em Deus. Então, ele saía pela tangente, digamos assim, não é? Então, na nossa vida também, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, se você é chefe de empresa, você vai encontrar pressões, você vai encontrar críticas, você às vezes vai ter que tomar decisões que algumas pessoas não vão te compreender. E a gente tem que estar preparado para isso, para enfrentar e suportar as críticas, as pressões, a tentativa de alguém talvez querer te desanimar, querer te fazer um mal. E você tem que ter sabedoria, encontrar estratégias para enfrentar e vencer essas pressões que sempre encontraremos nos nossos caminhos. Oitavo, network. O que é network? Network é fazer, resumindo, né, é fazer amizades, é você ter contatos. Mas não é ter contatos por interesse, simplesmente por interesse. Fulano ali, fulana, ele pode me ajudar nisso, então eu vou lá forçar uma amizade. Não é isso. Network é você conhecer pessoas, estar aberta a conhecer pessoas e conhecer pessoas que possam se tornar depois parcerias, né? Network é você fazer amizades e parcerias que você dê algo, mas você também receba algo. É troca. As duas partes têm que ganhar. Não é fazer amizades por interesses, mas você aproveitar as oportunidades de ter contato com diversos tipos de pessoas, com diversas áreas, e você aprender e você ensinar. Então, network é esse contato, é essa amizade, é você conhecer, ter várias, como eu posso dizer, ter vários contatos, ter vários amigos, talvez não digo nem amigos, mas ter ali abertura e conhecimento com pessoas, né? Isso vai facilitar muita coisa no processo. E por último, e não menos importante, ter visão. Ter visão principalmente espiritual. Davi, mesmo que ele chegou a alcançar
um alto patamar, ele era rei, ele tinha riquezas, ele tinha autoridade sobre as pessoas, mas Davi ele era humilde, ele tinha uma visão, e a visão que ele tem, claro, visão de crescimento, de prosperidade, mas a visão que Davi tinha da vida é que ele não podia nada sozinho, ele precisava dos outros, ele precisava dos seus súditos, e ele precisava principalmente de Deus. Davi, ele não se achava autossuficiente. Bom, eu sou rei, eu tenho uma coroa, eu tenho riqueza, eu tenho súditos, todos me obedecem, mas eu sou apenas instrumento na mão de Deus. Eu preciso do Senhor, nada eu posso fazer sozinho. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Uma palavra dele tudo se faz, uma palavra dele tudo se desfaz. Então Davi ele tinha uma visão espiritual das coisas. Ele não enxergava apenas o sucesso financeiro, mas o sucesso espiritual. Davi ele queria estar próximo de Deus. Davi queria que Deus estivesse próximo a ele. E Davi não queria dar nenhum passo longe de Deus. E nós devemos ser assim também, porque a palavra fala que nada podemos fazer sem o Senhor. O Senhor diz: nada podeis fazer sem mim. E muitas vezes nós nos achamos autossuficientes nessa vida. Nós dependemos de Deus, nós dependemos da graça divina, nós dependemos uns dos outros. A gente não pode nada sozinho, a gente sempre precisa de alguém para nos ajudar em alguma coisa, para nos instruir, para nos ensinar e vice-versa. Ninguém vive sozinho. Então, no nosso caminho da nossa vida como um todo, na nossa profissão, no empreendedorismo, em qualquer coisa, a gente sempre vai precisar das pessoas, sempre vamos precisar uns dos outros, ninguém é autossuficiente nesta vida, tá certo? Então, eu espero que essa partilha tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você chegou até aí, deixa aí seu comentário. E esses foram os ensinamentos, o exemplo de Davi que fez com que ele também chegasse ao sucesso, mas ser ele mesmo, fazer o que deve ser feito sem esperar a recompensa, sem esperar ser bem visto. O Davi era humilde, Davi ele dava o exemplo, o Davi ele tinha temor a Deus e tudo isso fez com que ele alcançasse naturalmente o sucesso em todas as áreas da vida dele. Então esses são alguns exemplos que Davi nos dá, como eu trouxe no outro vídeo, exemplos de Ruth. Então são ensinamentos valiosos, exemplos valiosos que podemos praticar na nossa vida para que também nós possamos alcançar o sucesso, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.